O que é feminismo? O feminismo é um movimento social e político de mulheres, e para mulheres que desde o século XIX vem ganhando espaço em todo o mundo, promovendo mudanças políticas e sociais em benefício das mulheres e da sociedade como um todo. Suas bandeiras iniciais eram o acesso à educação formal e o direito ao voto e à elegibilidade para mulheres, seguidas por liberdades civis e autonomia legal, como o direito a posses, direitos trabalhistas e direito ao divórcio. Mais à frente, os direitos reprodutivos e a luta contra a violência física, sexual e psicológica também se tornaram bandeiras importantes desse movimento. Ao longo dos anos e conforme cada contexto, o feminismo também foi incorporando demandas específicas e permanece de suma importância para a emancipação feminina e construção de sociedades mais equânimes. Conceito de feminismo. Feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. A palavra feminismo foi usada pela primeira vez, na primeira metade do século XIX, pelo filósofo francês e teórico do socialismo utópico Charles Fourier, 1772-1837, autor do livro Teoria dos Quatro Movimentos, no qual afirma que o progresso da sociedade como um todo tem como pré-condição a conquista de direitos pelas mulheres. História do feminismo. A emergência de movimentos civis em busca de direitos remonta à Revolução Francesa, 1789, que foi influenciada pelos ideais do Iluminismo. No entanto, embora nesse importante momento histórico os direitos dos homens tenham sido ampliados na França, a mulher não foi inicialmente alcançada pela mudança. Duas mulheres desse período tiveram seus escritos utilizados posteriormente como base do movimento feminista. Olympe de Gouges, 1748-1793, ativista francesa que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, e 2 anos depois foi condenada à morte. E Mary Wollstonecraft, 1759-1797, educadora inglesa que publicou em 1792 o artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher, em que advogava que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os homens à educação formal. Posteriormente, Rosa Luxemburgo, 1871-1919, filósofa marxista, refletiu e escreveu especificamente sobre a mulher operária. Primeira onda do feminismo. A chamada primeira onda do feminismo, que ocorreu no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, tinha como principal reivindicação o direito ao voto feminino, isto é, os direitos políticos de votar e ser votada. E por que o voto foi a principal bandeira nesse momento? Porque era a reivindicação comum a todas as mulheres. O movimento inicialmente era formado por mulheres de classe alta que desejavam igualdade perante os homens de sua classe e por mulheres das classes médias que desejavam o treinamento educacional formal e científico, bem como bons empregos conforme os homens de sua classe, as chamadas feministas liberais. Por último, as mulheres operárias, com péssimas condições de trabalho, baixos salários e sobrecarga de trabalho doméstico, desejavam melhores condições de trabalho e emprego. Todas tinham em comum o fato de não poderem votar e ser votadas. Portanto, essa pauta galvanizou o apoio de todas, já que as demandas específicas de cada grupo só poderiam acontecer mediante mudanças nas leis. Assim, a igualdade jurídica dependia da igualdade política, e reivindicações como educação formal e direito a posses e ao divórcio estavam ligadas à luta pelo direito ao voto. O movimento sufragista, que representa essa primeira onda, começou na Inglaterra e alcançou o mundo. Sua mais notória porta-voz foi Emmeline Pankhurst, 1858-1928, líder das suffragettes, que a partir de determinado momento deixaram de compor o movimento pacífico para realizarem uma militância radical e violenta, dispostas a serem presas, feridas ou mortas pela causa. O primeiro país a garantir o voto feminino foi a Finlândia, em 1893. Os demais o fizeram ao longo do século XX, especialmente nos pós-guerras.
O último país a efetivar o voto feminino foi a Arábia Saudita em 2015. Segunda onda do feminismo. A segunda onda do feminismo ocorreu na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1980. Nessa fase do movimento, a sexualidade feminina foi um tema primordial, como a questão do prazer feminino, liberdade sexual, os direitos reprodutivos, a saúde da mulher e o estupro, sexo não consentido. Essa segunda onda aconteceu no âmbito da revolução sexual dos anos 1960, período também da invenção da pílula anticoncepcional e da ressignificação do sexo, não somente como meio para a procriação, mas para o prazer.